Boa tarde a todos e todas presentes neste belíssimo auditório do Amar. Boa tarde também aos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa invadir os nossos corações. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos começando mais uma doutrinária na tarde desta terça-feira, 7 de novembro de 2023, no Amar. O Amar é o Centro de Estudos e Terapias Espíritas, localizado no bairro de São Caetano, em Salvador, Bahia. Desta forma, vamos fazer a preparação de ambiente com a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem de hoje, do dia 7, é a mensagem 312, e ela diz o seguinte: o para frente vale muito mais que o para trás. O que divide os dois é o agora. O para trás tem o seu valor, merece respeito. Você veio dele, mas é o para frente que manda, decide e impera. Nele você traça o destino, o futuro, emprega a força, a inteligência, planeja, distingue o bem do mal, caminha, enxerga, pega, faz e desfaz. Use com determinação o agora. Não o deixe perder-se, gastar-se no que é inútil, sem proveito. Ponha otimismo, vigor e esperança nele e confie no futuro. Não há nenhum para trás mal feito que resista a um para frente bem feito. Bem, meus irmãos e irmãs, depois dessa belíssima mensagem do nosso irmão Lorival Lopes, como sempre, com muito otimismo, nos levando a olhar para trás apenas como aprendizado, mas olhar para frente, que é o para frente, como dizia Leon Denis, seguir em frente, para frente e para o alto. É ele que determina o nosso futuro, é o agora, fazer o agora, para que possamos escolher um futuro melhor. Desta forma, vamos nos preparar para iniciar os nossos trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se soubermos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para levar os Teus ensinamentos, o Teu Evangelho, o Teu amor, a Tua misericórdia, a todos e todas que nos assistem, encarnados e desencarnados. Desta forma te pedimos, Jesus, se for feita a Tua vontade, se for feita a vontade de Deus, a permissão para que os mentores e amigos espirituais do Amar possam nos inspirar, para que possamos
levar efetivamente o teu evangelho e poder tocar no coração de todos e todas que aqui estão presentes. E em nome de Deus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome de Jesus e dos mentores e amigos espirituais do Amar, nós iniciamos os nossos trabalhos com voto de paz, de amor e de misericórdia. Viva Jesus em nossos corações. Bem, meus irmãos e irmãs, nesta tarde de hoje, nós estamos recebendo no Amar, com todo carinho, a nossa irmã Samira Lemos, que abordará o tema O Temor da Morte. Lembrando que o tema central deste mês de dezembro, é a educação para a morte. Então, Samira, do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, seja bem-vindo, minha amiga, que Jesus te inspire. Boa tarde a todos. Hoje eu não sou mais do Centro Espírita São Francisco de Assis, hoje eu sou só palestrante, mas é uma casa do coração. O tema é bem interessante, vocês vejam como o texto dele vinha encaixar no tema, né? Quando fala das nossas opções, da maneira de ver o mundo, da maneira que a gente se comporta, da maneira que a gente é, tanto pode nos levar para um progresso espiritual, como pode também, nós podemos também estacionar. Então nós vamos falar sobre o temor da morte. E por que nós temos o medo da morte? Ter o medo da morte é normal, é natural quando nós vamos atravessar uma rua, né, em um carro em alta velocidade, pode nos atropelar e matar. É um medo natural. Ou a gente vê uma cobra venenosa que pode nos morder e também levar à morte. É um temor natural, porque é um risco que nós estamos correndo ali imediato, né? Mas quando nós falamos em temor da morte, de uma maneira geral, nós temos que parar para analisar o porquê desse medo. E nós, analisando bem essa questão, nós vamos nos deparar com aquelas pessoas mais materialistas. As pessoas que não se desligam do material, que o material é mais importante em suas vidas, que o material é mais valoroso, e que eu preciso trabalhar, ganhar muito dinheiro, eu preciso ter tudo que eu imaginei em ter na minha vida, independente do cansaço, do estresse, que pode me levar até a morte, né? Então, quando a gente para analisar o temor da morte, nós temos que nos autoanalisar. Por que eu tenho tanto medo da morte? O temor da morte me traz o quê? Eu estou no caminho certo, porque vamos trazer para nós que somos espíritas, eu acredito que a maioria seja, que nós devemos nos preocupar como espíritas, que já sabemos que existe a vida após a morte, né? Para a grande maioria, aquelas pessoas mais materialistas, vamos dizer assim, elas veem a vida de uma maneira diferente, porque elas acham que morreu, acabou, não existe mais. Então eu vou viver tudo nessa vida, vou me comportar de uma maneira, uma ansiedade devastadora na minha vida, pelo ter, pelo conseguir, pelo fazer, me realizar profissionalmente, né? Viajar, passear, fazer várias coisas, mas não me ligo a nada espiritual, uma religião, ou um tempo para cuidar de mim espiritualmente, para conhecer a vida de uma maneira mais espiritual, ler livros espíritas,
ter conhecimento de outras culturas e outras religiões, também pesquisar, isso é muito importante. Nós tivemos agora, dia 2 de novembro, finados, né? Que é uma data religiosa que veio da Igreja Católica. Mas é uma data que nós fazemos o quê? Nós oramos pelos nossos entes queridos que já se foram, não é isso? Então, outras culturas não são assim. Mas no Brasil, nós temos essa data, do dia 2 de novembro, finados, que é onde nós lembramos dos nossos entes queridos, oramos por eles, pedimos a Deus que os ilumine e proteja. Mas se nós entendemos, trazendo por Espiritismo, que nós acreditamos na vida após a morte, nós vamos parar para pensar que nós temos que nos preparar mais para ela. Porque ter medo dela e não nos prepararmos para ela, vai se tornar muito difícil, porque o dia que estiver próximo de ir embora, eu vou me deparar com um medo muito maior, porque eu não tenho nenhum conhecimento. E o maior medo que eu acho que nós devemos ter é da ignorância. É a ignorância de algo que nós não conhecemos, né? Então, se eu sou médica, eu entendo de medicina, mas quem não é ignorante em medicina, não é isso? Se tem um engenheiro, ele faz obras, faz prédios e tal, mas eles não entendem de medicina, não é? Então, vice-versa, o que eu quero dizer. Eu não entendo de religião, eu não entendo de vida após a morte, eu não entendo, eu tenho que estudar. E procurar, pesquisar, estudar e entender. Porque muitos dos medos que nós trazemos, e a psicologia explica muito isso, eu não sou psicóloga, tá? Mas eu estudei muito tempo Joana de Ângeles. Então, o texto fala muito sobre isso, sobre nós nos autoconhecermos, descobrir quem nós realmente somos, o porquê que eu tenho tanto medo disso, daquilo. E, principalmente, a morte é um dos maiores temores da sociedade. Mas é porque nós não falamos sobre o assunto. A morte, para a gente, é um assunto tabu, nós não podemos falar sobre isso. Porque nos assusta, nos preocupa o futuro. Como é que vai ser o meu futuro se um dia eu fico doente e acontece comigo? Eu não quero nem ver, não toca nesse assunto. Não é assim que a gente ouve às vezes na família? Acontece isso. E quando a gente fala sobre o assunto, abre esse assunto, ele é natural, ele é da vida, ele é normal, e nós temos que vê-lo desse jeito. Falar mais sobre o assunto vai nos trazer mais tranquilidade, vai nos trazer um conhecimento maior sobre como eu devo me preparar para a morte. Então, assim, quando nós temos alguém da família tem uma doença mais grave, tipo um CA, que toda família geralmente acontece, nem todas, mas algumas. Então, é um tabu, não se fala de morte perto de fulano ou fulana, porque está doente. E é interessante, eu tenho uma grande amiga que ela é espírita, e o esposo dela estava muito doente, uma doença terminal. E como eu trabalhei muitos anos em atendimento fraterno, eu tentei conversar com ela. Nós temos aqui em Salvador também na FEEB um estudo, depois da pandemia, sobre pós-pandemia, né? Sobre os enlutados, que são aquelas pessoas que perderam os entes queridos pós-pandemia, pela doença, outros por suicídio e tantos outros casos. Então eu tentei conversar com ela e me surpreendi que ela falou assim: Sami, eu quero falar sobre o assunto, eu preciso, porque eu quero colocar uma psicoterapia domiciliar para o meu marido, porque ele não é espírita. Então eu quero que ele se prepare melhor, porque já sabia que o problema dele era grave e era terminal, né? Então dali para frente eram só tratamentos paliativos. Então eu percebi a maturidade dela de entender aquele processo, apesar de muito sofrido, porque para qualquer um de nós é sofrido. Então eu não vou dizer, não, porque isso é fácil para mim. Não é fácil. Primeiro porque é um assunto tabu na sociedade. Não se pode muito falar sobre isso.
Porque todo mundo quer fugir do assunto e não quer falar, não quer comentar. Porque esse assunto me faz sofrer. Porque se eu estou, lógico, com alguém doente da minha família que eu amo, eu vou tentar fugir daquele assunto porque eu não quero saber o dia que vai, mesmo sabendo que vai. E aí, quando nós paramos para analisar que todos nós um dia vamos morrer, né? Todos nós um dia vamos desencarnar, isso é fato. Todos os seres vivos da Terra um dia se vão. Às vezes os pais, às vezes os filhos antes dos pais. Vai depender de como nós estamos nos preparando para isso. Como é que eu estou vivendo na sociedade? Como é que eu estou vivendo com a minha família? Quem eu sou em relação aos meus amigos, a minha família, no meu trabalho? Quando eu falo isso, é como me comporto. Quem eu sou em relação ao outro, aos outros, dentro do meu trabalho. Eu penso no próximo, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa avó, um bom avô, no sentido de que eu tenho um ser humano em mim que quer ser melhor. Eu quero sair daqui melhor do que eu cheguei. O texto fala, e o texto é lindo, porque ele fala sobre a gente estar fazendo bem, a gente está vivendo bem, a gente está dentro de uma casa espírita assistindo uma palestra, não é? Eu vou procurar um estudo numa casa espírita que tem estudo. Isso é sinal de que eu quero me melhorar, eu quero me transformar. E é maravilhoso quando a gente percebe num curso, meu Deus, eu sou assim, que aquele moço falou. Eu sou extremamente egoísta. Então, na empresa que eu trabalho, qualquer coisinha eu brigo, eu discuto, nada está bom para mim, eu vivo competindo. Então, eu estou no caminho certo? Lógico que não. O caminho certo é eu estar fazendo bem, me comportando sabendo, consciente de que eu estou, apesar daquela pessoa difícil no meu trabalho, ou um parente difícil, ou eu mesmo ser um parente difícil, eu vou tentar mudar e me melhorar. Porque isso vai transformar a minha vida e a minha morte. Vai mudar a minha maneira de ver a vida. E a conclusão disso é o quê? O dia que eu for, eu vou estar muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Então, nos preparar para a morte não é fisicamente, só a gente cuidar do corpo, alimentação, nutricionista, ginástica, tratamentos estéticos para eu estar cada vez mais novo, mais nova, fazendo coisas absurdas, né, para me transformar. Mas a transformação não é fora, é dentro. É o que eu sou por dentro. O que eu quero ser quando eu sair? O que vai me trazer uma boa morte um dia que eu for? É o que eu sou hoje e o que eu vou levar me transformando até esse dia, porque esse dia vai chegar. Não tem como não ser assim. E se eu já sei que eu sou esse corpo físico, né? Mas eu também sou um espírito. E o dia que eu desencarnar, eu não vou acabar. Meu espírito vai estar em algum lugar. Na minha pátria espiritual, algum lugar melhor ou não tão bom, porque vai ser de acordo com a minha vibração. O que eu sou hoje, do jeito que eu vou hoje, que eu vou chegar no mundo espiritual, é a maneira que eu vivi aqui, a maneira que eu saí daqui. Os mesmos pensamentos, as mesmas ações. Então, assim, mediúnica, eu trabalhei muitos anos, e nós víamos na mediúnica aqueles irmãos queridos que estavam ali necessitando de ajuda. E somos nós no futuro, se nós não entendermos isso. Irmãos que às vezes estão tão apegados ao material que eles não sabem nem que desencarnaram ainda. Porque eu quero a minha empresa, porque o filho está tomando conta errada, porque a minha fazenda, porque o meu isso, porque a minha mulher.
E aí, se volta, a mulher descobre que a mulher já está casando de novo, ou está vivendo com outro. E aí se apega, começam as obsessões. Porque é a minha mulher, ou é o meu marido e eu não aceito. E aí, muitas vezes, a pessoa encarnada, o cônjuge, pode ser a mulher ou o homem, começa a ter vários problemas, a adoecer, e descobre que um ex-marido, ou mulher, ou namorado, está obsidiando, porque ele não conseguiu entender que ninguém é dono de ninguém, e que nós não vamos levar nada daqui. Aquela casa linda, maravilhosa, aquele carrão, aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, não é nosso. Nunca foi nosso. Eram as pessoas que nós amávamos e que nós queríamos estar do lado, e eles também conosco. É o amor que fala aí. Mas o material, não adianta eu lutar para querer tudo material. O dia que eu for, eu vou levar? Não. Vou chegar sem nada. Maravilhoso, sem peso, né? Porque isso tudo é aqui, nossa necessidade terrena. Mas quando nós desencarnarmos, não vamos levar nada disso. Nós vamos levar as nossas obras. Chegar lá, se tem lá, que eu não sei se tem, uma balancinha, eles vão dizer, olha, aqui está tudo que você fez de bom, mas aqui está pesado. Porque é tudo de errado. Você poderia ter mudado isso, mudado aquilo, mas a gente não se atentou para isso. E aí eu vou ficar a minha encarnação inteira com medo da morte. Mas se eu estudar a morte hoje, e o que vai me fazer um dia, porque vai acontecer, independente de quanto, pode ser hoje. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, mas pode ser daqui a uma semana. E aí? Eu preciso me preparar para isso, como eu me preparo para fazer um vestibular, para passar na faculdade. Me levo 5 anos estudando uma profissão, não é assim que acontece? Estudando uma profissão. Ou então eu estou dentro da casa espírita, trabalhando, estudando na casa espírita, me preparando. Eu posso fazer isso dentro da casa espírita? Claro que eu posso. Conversando com os dirigentes da casa, pedindo orientação. Como é que eu me preparo mais? As casas vão indicar livros, obras espíritas, vão indicar obras acessórias, né? Os livros principais, que é os de Kardec, mas também todos os outros livros de autores espíritas, como Dores na Alma, como Reforma Íntima Sem Martírio, e vários outros que vão nos ajudar a perceber onde eu estou errando. Assistir uma doutrinária toda semana me ajuda sim, claro, me ajuda a me reeducar. Todos nós podemos mudar. Porque durante uma doutrinária, seja que assunto for depressão, síndrome do pânico, né, egoísmo, as dores da alma e todos aqueles meus defeitinhos de personalidade, quando eu não consigo perdoar a minha mãe, eu não consigo perdoar o meu marido, eu não consigo perdoar o meu patrão ou o meu irmão. E aí eu sobre o patrão. Sobre aquele patrão que eu não gosto e não consigo perdoar porque me tratou mal. Ou aquele marido que não me entende e a gente vive brigando. E aí eu sou o perdão. E aí eu começo a dizer, meu Deus, é verdade, eu não consigo perdoar fulano ou fulana. E aí eu posso pegar um livro desses de apoio e começar a estudar sobre o assunto. Ou eu não posso estar toda semana na casa espírita, porque eu trabalho, eu entro no YouTube, pesquiso lá, palestras espíritas sobre o perdão. Aí vou selecionando e ouvindo. Palestras espíritas sobre a ansiedade, eu sou extremamente ansioso, vivo brigando com todo mundo, agredindo, eu não consigo me controlar. Vou entrar no YouTube e pesquisar sobre palestras espíritas sobre a ansiedade. Então, hoje nós temos muito mais acesso. Lógico que se eu puder pagar, o ideal é que eu procure um profissional, porque aí eu vou a mim trabalhar. Eu, né? O meu eu. O que é que eu preciso mudar em mim?
Ah, mas o que tem a ver isso com a morte? Tem tudo a ver, porque eu vou estar me educando, me transformando. Lembra que eu disse que não é fora, é dentro? Tudo que eu faço para me transformar como ser humano em uma pessoa melhor, mais leve, mais compreensiva, mais paciente, tolerante, amorosa com as pessoas em minha volta, a minha vida muda. E aí eu percebo que o amor fala mais alto quando a gente coloca o amor dentro do coração da gente. Porque quando eu só agrido, maltrato, ofendo, eu sou melhor em tudo ou a melhor. Não é amor. Amor não é assim. Jesus não era assim. Se nós pararmos para pensar como Jesus era, os exemplos de Jesus, ele condenava alguém? Não. Ele perdoava, ele conversava, ele dava carinho e orientava. Não é? Nós temos o exemplo dele e nós devemos seguir o exemplo dele. Mesmo com tudo que aconteceu com ele, ele veio nos ajudar, né? E foi morto numa cruz. Mas nós não temos o exemplo dele em nossas vidas. Se nós pensarmos, quando vou fazer uma besteira, falar, Jesus faria isso? É o exemplo, que é o maior exemplo que nós temos. Além de Chico Xavier, além de Madre Teresa de Calcutá, da nossa querida irmã Dulce. Nós não precisamos chegar a esse ponto de transformação. É difícil chegar. Eles eram espíritos assim. Mas nós podemos avançar uma encarnação inteira, se nós quisermos. Mas eu também posso ficar parado nela. A encarnação viver 90 anos e não mudar nada. Isso não tem a ver com classe social. Isso não tem a ver com nada. Isso tem a ver com o que eu sou. Eu posso morar num lugar humilde e simples. E aquele pãozinho que eu ganhei, 2 eu dividi com meu vizinho. Está passando fome também. Eu posso morar num prédio bacana. E posso toda semana doar uma cesta básica para alguém que eu sei que está passando fome. Eu posso não deixar que aquelas pessoas mais simples da empresa que eu trabalho, ou do jornaleiro, ou da barraca de fruta, ou do estacionamento, aquela pessoa que eu tenho frequência, nem passar e nem cumprimentar sempre. Como é que vai o senhor, seu José? Oi, Dona Maria, tudo bom? E brincar com a pessoa da farmácia e fazer o dia daquela pessoa melhor, ou não posso? É difícil por quê? Se a gente pensar bem, não é difícil. Está conversando com alguém, entrar numa farmácia, ser tão bem atendido e você dizer, qual é o seu nome? Ah, é Maria. Ô Maria, obrigada, você me atendeu tão bem. Fazer isso é mostrar para o outro que você percebeu o quanto ele foi educado e elegante com você, na maneira de tratar. E aquele que te tratou mal, da mesma maneira, você não precisa elogiar, porque ele não te tratou, mas você dizer, muito obrigada, viu? Pronto, já agradeceu. Mas às vezes a gente não faz isso, passa direto. Não tem olhar para o outro. Eu tenho que tentar querer para mim o que eu quero para o outro também. Então não adianta eu querer que o mundo se transforme em minha volta, que tudo na minha vida seja maravilhoso se eu não mudo, se eu não me transformo. Quando a gente fala da morte e achar que isso não tem a ver com a morte, tem. A nossa morte vai ser boa, ela vai ser tranquila e vai ser em paz, porque todos nós nascemos com anjos guardiões, temos mentores, anjos guardiões que cuidam de nós, que quando nós estamos no caminho certo, eles estão sempre nos orientando, nos intuindo. Desde que nascemos, nós já começamos a morrer. Não é agora, depois dos 30, 40, ai, já estou envelhecendo, estou morrendo. Não, a gente nasceu, já está começando a morrer. Em que sentido que a gente diz isso? Nós já estamos respirando antes de nós estarmos dentro do ventre da nossa mãe.
mas nós já estávamos respirando, nós já estávamos começando a viver, a passar por vivências, acontecimentos, né? E ao longo dos anos, nós vamos envelhecendo, nossos órgãos também vão envelhecendo. Então, por isso que a gente sempre fala, eu gosto sempre de colocar nas palestras, da importância da gente cuidar também desse corpo físico, sem excesso. Porque não é só a gente fazer eu vou me alimentar bem, mas cheio de gordura, cheio de açúcar. Lógico que a gente precisa de uma nutricionista, precisa. Mas eu também pode pesquisar uma nutricionista na internet, como eu digo, boa alimentação. Nem fazer tudo igualzinho, mas tentar saber que açúcar demais faz mal. Pode dar o diabetes, não é isso? A bebida demais pode trazer um dano para o meu fígado. E a gente sabe que dá para pesquisar sobre as coisas e saber. Eu posso ter uma vida muito mais longa se eu cuido do físico, mas sem exagero. E se eu cuido também da minha alma, do meu espírito, alimentando o meu espírito também, de boas leituras, de boa convivência com o pessoal que eu trabalho, boa convivência com meus parentes, minha família, meus amigos, na casa espírita, entendendo que todos nós somos diferentes, não somos iguais. E às vezes nós temos a mania de dizer, mas a fulana é insuportável, não aguento conviver com ele. E às vezes o insuportável sou eu mesmo, porque eu não consigo entender o outro e perdoar. Mesmo que eu esteja certo, às vezes é melhor eu relevar, mesmo estando sabendo que eu estou certo, às vezes é melhor relevar, conversar com o outro e dizer, meu irmão, eu te entendo. Porque a gente percebe que o outro às vezes não tem capacidade de entender ainda. Então o que eu posso fazer? Dizer a ele que eu sou melhor que ele, que eu estou na frente? Não, nunca. Porque senão eu não sou melhor que ele nunca e não estou na frente. Frente que eu digo melhor espiritualmente. A pessoa que sabe que ela está um pouco melhor, que ela já conseguiu se desenvolver um pouco mais, porque ela estudou, porque ela conseguiu, ela nunca vai fazer com que o outro se sinta inferior. Ao contrário, ela pode até se rebaixar um pouco, para fazer que o seu outro se sinta grande, valorizado, para que ele invista no que eu investi, num bom estudo, uma mudança sadia para ele, porque quando ele muda, eu mudo a sociedade em torno de mim. Não adianta também eu estar no meu trabalho, só brigo, discuto, meu chefe me xinga, diz que não está bom, que você não faz, que você não acontece. Aí o que a gente faz? Chega em casa e descarrega em quem? Naquela família que Deus deu para nós sobrevivermos aqui e para nós aprendermos uns com os outros. Aí o que a gente faz? Discute, briga, descarrega, porque não conseguiu responder aquele patrão que foi inconveniente, pode ter sido, mas é só um exemplo para entender. E aí eu chego em casa com o filho pequeno, já brigo, discuto, grito, não suporto criança falando, enquanto que eu devia falar, meu Deus, graças a Deus eu tenho uma família, quantos não têm? Graças a Deus eu tenho filhos, quantos não têm? Eu tenho comida na panela e tenho uma casinha, quantos não têm? De novo, o que isso tem a ver com a morte? Tem tudo a ver com tudo. Porque nós estamos num plano de provas e expiações. Ainda, né? Indo para a regeneração. E nós precisamos de quê? Nos conscientizar que o quanto antes eu começar a me trabalhar, a me colocar, que eu preciso mudar, eu começo a mudar. Nós temos que querer isso. Nós temos que ter isso em nossos corações. Porque essa beleza da gente ser bom, que isso é belo, da gente perdoar. É difícil? Lógico que é. Tudo é difícil. Não é de uma hora para outra que a gente consegue. Por isso a gente tinha começado ontem. Né? A gente precisa começar logo.
a essas mudanças que são tão necessárias para a vida da gente. Porque ela não vai só ajudar quando eu for embora, quando eu morrer, quando eu desencarnar. Ela vai ajudar no decorrer da minha vida toda. Vai melhorar minha vida num todo. E quando eu ver, quando eu tiver os 70, 80, né, ou mais, tem pessoas que vivem 100, 110 anos, eu vou dizer, gente, que bom que eu estou conseguindo hoje perceber as mudanças que eu fiz. Porque quando a gente começa a fazer, a gente percebe. Porque a gente fica atento. A gente fica atento ao que a gente está fazendo. Alguém fez alguma coisa errada. E aí chega uma chance de você fazer e você percebe, epa, isso aqui não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Isso aqui eu não sou capaz de fazer isso. Quando eu não entendia, tudo bem. Mas agora que eu entendo, não, de jeito nenhum. Eu não quero errar mais. Então a gente fica atento para a gente mesmo. A gente se percebe. Começa a se conhecer e diz assim, não, eu não sou mais aquele José do passado. Eu sou hoje outra pessoa. E quando a gente se sente, quando a gente faz o bem, a gente não se sente orgulhoso? Vocês já sentiram isso? Dá um orgulho quando a gente... Não é aquele orgulho de orgulhoso todo cheio. É um orgulho de você perceber que você está mudando. Que a alegria do outro te faz bem. Não é porque você faz, porque você deu e você quer mostrar para todo mundo que fez. É porque você se sente feliz de estar fazendo bem. E o mal, o errado, a gente fica com vergonha, não fica? O errado, a gente fica com vergonha, porque se a gente sabe que está fazendo errado, fica com vergonha. Mas quando a gente começa a mudar, se transformar, traz uma alegria tão grande que parece que a espiritualidade está do lado te dizendo, está no caminho certo, vai. E isso é fantástico. Isso é melhor do que qualquer coisinha que a gente escorregue e deixe acontecer. Porque quando a gente está no caminho certo, como eu disse, a gente se percebe. E qualquer coisinha errada que esteja ali te provocando para você entrar, você também percebe, você fala, nossa, isso aqui, tem que ter cuidado com isso aqui. Por que isso aqui está aparecendo com frequência, né? Isso aqui não é minha praia mais, não quero isso. A estar atento para o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Pior de tudo é conosco mesmo, depois com os outros. Porque todos os companheiros que estão nos nossos caminhos, de alguma maneira, eram nossos professores, quando são muito difíceis, eram os nossos professores. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque é assim assado comigo. Detesto, aquela pessoa não tem nem chance. É o maior professor. Porque ele testa a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa amorosidade. E aí eu me percebo que aquilo ali pode me levar a um grande erro. E aí eu vou tentar trazer informações, conhecimento para essa falha que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho. Começo a trabalhar isso. E tudo pode mudar de uma hora para outra. Às vezes a gente está lendo o livro espírita, estudar Joana mesmo é fantástico, Joana de Ângeles. É fantástico, porque você, às vezes, lendo, fala assim, meu Deus, eu já fui isso, eu já fiz isso. E eu estou passando por isso, olha. Então, estudar é fantástico, porque nos ajuda a nos autoconhecer, nos autoperceber. E isso é quando... Tudo isso que eu estou dizendo é como perder o medo da morte. Porque o medo da morte, como eu disse, é algo que eu não conheço. Mas quando eu começo a estudar sobre o assunto, quando eu começo a perceber que para que eu tenha um desencarne, uma morte no futuro, tranquila, vai depender de quem eu sou, de quem eu me transformei. Ela vai ser difícil para aquele mais materialista, aquele que só procura todos os recursos da terra para ficar rico, o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo, as melhores viagens, os melhores tratamentos estéticos e cirurgias plásticas e tudo mais, porque é uma ansiedade do ter. Mas e o ser?
O que eu sou, você no futuro, o que eu sou hoje, o que eu vou vir a ser no futuro, vai depender de ter uma boa morte ou um bom desligamento. E a espiritualidade está conosco o tempo todo, quando nós estamos no caminho do bem, porque aí elas estão sempre do lado ajudando. Quando nós fazemos as besteirinhas, eles estão do lado. Não faça isso. A gente não ouve, mas a mente da gente, a gente sabe que está errando, está fazendo errado. E faz errado, eles se afastam um pouco e deixam a gente fazer mesmo. Porque nós temos o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos para a nossa vida. Não é assim? É. Então, se eu já sei que a responsabilidade é minha, eu vou dizer, não, a culpa foi do meu mentor, foi dos meus anjos guardiões, não me ajudaram, não me disseram o que eu podia fazer. Não, foi eu mesmo. Eu não mudei. Eu não quero mudar, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Sou assim, vou morrer assim. Então eu não posso reclamar do meu futuro e do meu desencarne um dia. Agora, fazer o bem. Aí, Samira, qual é a solução? Eu não tenho, tá? Mas é para mim. Fazer o bem, tratar o outro bem. Saber conviver comigo que sou difícil. Porque se alguém é difícil comigo, é um espelho. Eu vejo no outro que existe em mim. Se tem alguém difícil comigo, tem ligação. Ou nós somos iguais, ou eu estou me importando muito com o outro. E tudo que eu vejo em Maria, às vezes não é de Maria, é meu, porque eu trago de outras encarnações comigo pensamentos e ações. Eu já fui espírito várias vezes, sou espírito e já reencarnei várias vezes, né? Então eu trago muitas coisas de vidas passadas que eu não sei. Porque a própria espiritualidade nem quer que nós saibamos. Porque de repente eu vou saber algo temeroso em relação a mim e vai prejudicar a minha encarnação. Nós não temos memória. Mas, por exemplo, tem pessoas que vão fazer grandes cirurgias, cirurgias de grande porte, né, por uma doença, e muitas delas voltam dizendo, nossa, eu vi o meu corpo embaixo, eu vi os médicos, não tem isso? Vocês já ouviram? E eu assisti, eu vi isso, vi aquilo, e coisas assim muito diferentes durante a cirurgia. Ela volta nem sabe que fez a cirurgia. Mas você já fez a cirurgia? Ah, eu fiz. Foi tudo tão rápido. Mas não é. É porque ela teve um acesso rápido a encarnações dela passada. Então isso acontece. Não é que ela tenha tido uma visão, sabe? Foi algo que ela relembrou pelo estado que ela estava desligada, com anestesia e tal. Mas a espiritualidade mesmo não permite que a gente tenha acesso, porque nós já fomos espíritos muito difíceis. A maioria de nós somos espíritos muito antigos. Muitos aprenderam muitos, outros nem tanto. Então, o que a gente pode trazer, sabendo dessas coisas, é que não importa o que eu fui no passado bom, a grande maioria de nós foi ruim mesmo, foi difícil mesmo. Teve um passado difícil. Não é João, Maria, todo mundo teve, são espíritos que começaram lá na era primitiva, né? Então, não interessa o que nós fomos, ninguém tem que ter acesso a isso. Mas saber que seja o que eu fui, eu quero ser bom agora. E eu quero ter uma boa morte. E falar mais sobre a morte é importante. Conhecimento sobre ela é importante para aí eu me dar conta de que a vida é maravilhosa. E que ela pode ser maravilhosa se eu quiser. Tem uma médica, o nome dela é Ana Cláudia, não me lembro o sobrenome, mas depois eu posso passar o vídeo se alguém quiser ter acesso a esse vídeo. É uma médica, ela faz trabalhos paliativos com pessoas que estão em estado terminal de alguma doença, CA, outras doenças. E ela adora o trabalho. E ela fala do carinho dela de lidar com aquelas pessoas que estão já no final da vida, né?
só com tratamentos paliativos, porque elas não têm mais cura, mas da vivência dessa médica com esses pacientes, o carinho que eles recebem, que eles vão tranquilos. O trabalho dela não é só preparar eles dando medicamento, é conversando, é dando carinho, amor, ouvindo aquela pessoa que está triste, os familiares, porque vai perder aquele ente querido, né? Não vai perder, porque ele vai continuar existindo. E a gente sofre demais chorando e rezando pelo outro e chamando o outro, que não pode ser feito. Porque o espírito tem um tempo de refazimento no mundo espiritual. E a gente tem aquela ideia de que a gente precisa chorar para que o espírito do outro lado sinta que nós o amamos. Não. Pensar nele com amor, com carinho. Rezar por ele, rezar por mim mesmo, que estou sofrendo muito, mas nunca chamar aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele filho, ou aquele irmão, aquele marido, aquela mulher que desencarnou e foi embora. Porque ele pode estar muito bem, ou não está muito bem, porque ele não aceitou muito bem a ida, né? Pode acontecer, claro que pode. Cada um de nós temos uma evolução diferente um dos outros. Normal que seja assim. Então a gente precisa de quê? Compreender que aquela pessoa que se foi, ela está precisando de paz. Porque ela pode estar num hospital espiritual, tranquilo, se refazendo de uma doença que ela tinha aqui, ela vai para lá, para o hospital também. Só que espiritual, para tratar. Se vocês conhecem a história de André Luiz, quem conhece sabe o que aconteceu com ele. Ele desencarnou. E ele era um médico, foi para um hospital espiritual para cuidar de todos os ferimentos que ele tinha por conta da doença dele, né? Dos órgãos dele. Então ele foi para cuidar. Também pode acessar pelo YouTube sobre André Luiz, tá? Espírito André Luiz. Ou ver o filme também. Depois a gente pode falar sobre isso e eles passarem para vocês, que eles sabem quem são, né? Qual é o livro, os livros e os filmes. Quem não conhecer, é bom conhecer. Porque trazer esse conhecimento é importante para eu entender que a minha vida toda, não só a morte, mas a minha vida toda, a minha trajetória por essa vida, vai depender se é boa ou ruim de mim, de ninguém mais, é de mim. Não é meu vizinho que é chato, não é meu irmão que não fala comigo, não é meu pai que eu não gosto, ou que... Não são eles, sou eu mesmo. O problema está em mim, não está no outro. E dependendo do outro, que o outro faça, sou eu que tenho que me trabalhar. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso ter força de vontade. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Para tornar a minha vida boa e um dia eu sair daqui melhor do que eu cheguei, vai depender só de mim, das boas ações que eu vou fazer. Eu acho que o fato de boa vivência com os outros, conviver bem com todos, amar a nossa família independente dos problemas que todas têm, fazer a caridade é fundamental. Eu não estou dizendo fazer mas eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica. Caridade não é só isso. A caridade é conversar com um grande amigo meu que se separou e está sofrendo horrores. É com uma grande amiga minha que está passando necessidade. É aquela amiga que se separou e está sofrendo. A gente sabe. Tem muito sofrimento em torno de nós. Às vezes nós não queremos ver. Eu não quero entrar no sofrimento do outro porque de alguma maneira vai entristecer meu dia. Mas a gente só aprende se a gente se colocar para ajudar o outro. Então, ser um ombro amigo, cumprimentar o meu vizinho, o meu porteiro, a pessoa que lava o meu carro, a pessoa que trabalha na empresa, o contínuo do shopping, aquela pessoa que está fazendo a segurança da minha empresa, aquela pessoa que está fazendo a segurança do colégio que eu dou a aula, tratar aquelas pessoas como amigas, para que elas saibam que elas são importantes para você. Isso é uma caridade? Não, isso é uma obrigação. Mas já se torna uma caridade quando eu entendo que isso aí eu preciso fazer de qualquer maneira. Fazer de coração já me transforma num ser humano melhor.
Não fazer porque todo mundo vai ver e fulano vai estar ali, ó, vou fazer uma caridade aqui agora. Não é isso que eu estou falando. Caridade de verdade é aquela que a gente faz sem ninguém ver. A gente faz porque no nosso íntimo traz felicidade. E quando a gente está no erro, como eu disse, é terrível. Mas quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda o próximo, dá uma satisfação gostosa de que, como eu disse, para ninguém ver, mas de que eu estou no caminho certo. Aí a gente percebe e fala assim, ai que bom, eu venci isso. Alguém já deve ter passado por isso, né? A gente passa. E quando a gente percebe, é maravilhoso. Porque fala assim, nossa, isso foi tão difícil e eu consegui. Isso me torna uma pessoa melhor e me prepara para a vida como um todo. Me torna melhor pai, melhor mãe, melhor avó, melhor tia, melhor irmão, melhor marido, mulher, esposa. Quando a gente muda o mundo da gente, principalmente dentro da nossa casa, é onde a gente precisa começar. Saber que os filhos que Deus lhe deu, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, tem gente que não tem ninguém. A gente já ouviu isso, né? E aí às vezes a gente tem uma família inteira e acha que aquela família toda é complicada. E o complicado que é bom, porque o complicado vai trazer aprendizado. Já pensou se fosse todo mundo igualzinho, nós íamos aprender o quê? Se nós viemos para cá para aprender. Mas Deus coloca o que é necessário para cada um de nós. E se eu não me transformo, o que vai acontecer aí na frente? Eu vou continuar passando pelos mesmos problemas. Eles continuam repetindo, entende? Porque eu não aprendi. É como uma provinha na escola. Deus manda para a gente situações, como se fossem provinhas de escola que a gente precisa fazer. E às vezes eu não estudo, não faço, não me melhoro, não me educo. Vem outra. De novo, ai meu Deus, de novo esse assunto, já era para eu estar atento. Por que de novo essa provinha aqui? Vamos colocar assim, né? Uma provinha. Um problema que fica surgindo. Por que isso não muda? Porque eu ainda não aprendi. Então vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem de novo. São situações que a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar. Então a gente tem muito cuidado com a nossa percepção de vida, o nosso comportamento, para que a nossa vida se torne uma vida de conhecimento. Porque, como eu disse, se eu estudo sobre os assuntos, eu fico conhecendo os assuntos. Mas se eu não estudo, eu não vou aprender. Não é? Então, que essa reunião dessa tarde seja importante para todo mundo e que Jesus ilumine e proteja nossos caminhos, fortaleça nossos corações no bem, que nos ajude a nos autoconhecer, nossos mentores, anjos guardiões. Orar é muito importante, pedir a eles que nos dê força e eles dão, eles nos ajudam. Tá certo? Que Jesus esteja com cada um de nós. Maravilha, essa mensagem, essas reflexões importantíssima trazida pela nossa irmã Samira, de um tema que podemos dizer que aflige o homem desde sempre, desde a era primitiva até os nossos dias. Mas Jesus nos prometeu o Consolador. E o Espiritismo vem como o Consolador prometido por Jesus, desmistificar esta morte, para que possamos acabar com este medo. E o Leon Denis, em 1897, ele traz um livro, Depois da Morte, que vem nos explicar essa passagem
efetivando o nosso espírito imortal. Então, pessoal, vamos agora para nossas perguntas aqui no auditório. Alguma pergunta aqui no auditório? Dona Rúbia, a senhora levantou a mão aí? Não? Então, como Dona Rúbia não levantou a mão, vamos passar para as redes sociais. Saiu aqui. Vamos pegar aqui as perguntas das redes sociais e o Joilson vai trazer aqui para a gente essas perguntas para a nossa irmã Samira. A primeira pergunta vem do nosso irmão Pedro Sérgio, o nosso irmão Pedrão, que está nos assistindo. Ele diz assim, Samira: boa tarde, dona Samira. O que pensar da afirmação de que a verdadeira vida é a espiritual? E essa encarnação não é verdadeira? Não é tão importante esta encarnação? Boa tarde. Qual o nome dele? Pedro. Oi, Pedro. Boa tarde, Pedro. Claro que é importantíssima. Mas, como disse, nós somos espíritos, né, Pedro? E já que nós somos espíritos imortais, nós precisamos trabalhar cada encarnação como um jardineiro que cuida das flores, né? Nós precisamos florear nossos espíritos com boas vivências, bons comportamentos, e trazer para esse espírito que vai continuar vivendo após a morte, e vai reencarnar de novo, e vai viver de novo, esse aprendizado, que vai ficar no espírito, não vai ficar na matéria, não vai ficar no corpo quando ele desencarna, né? Acho que eu respondi. Maravilha, Samira. Pedrão, muito obrigado mais uma vez. E vamos para a segunda pergunta. Dona Maria Milza, muito obrigado, Dona Maria Milza. E ela fala assim: definir o que chamamos de morte é um marco necessário para a delimitação da mudança de entendimento sobre esse assunto? É sim, oi Nilza, claro. É sim, porque nós viemos, né, a espiritualidade nos preparou para reencarnar. Então, durante todo esse tempo que nós estamos encarnando, reencarnando, são tempos necessários para a nossa evolução, né? Cada encarnação nós estamos evoluindo mais e mais. Então, é necessário sim. Maravilha, Samira. Obrigado, Dona Maria. E agora uma pergunta aí do nosso internauta desconhecido, Joilson Alves. E ele fala assim: Kardec observa que o conhecimento espírita muda a maneira de encarar a morte. Qual o motivo, durante a pandemia, em que muitos espíritas, temendo a morte, abandonaram as suas tarefas na seara espírita? Joilson, eu concordo. Aconteceu realmente muito isso. Mas nós temos que entender que muitos, pelo que eu soube, eram bem idosos, né? E as pessoas idosas são mais temerosas mesmo, até porque já são doentes, né? Já tem, durante a velhice, algumas doenças e algumas predisposições a doenças. E o Covid realmente foi assustador para todos nós. Mas isso aconteceu realmente. Muitos espíritas e muitas casas espíritas, tanto em Salvador como no interior, fecharam por falta de recursos, porque elas tinham ajuda de todos os trabalhadores e de pessoas também que frequentavam a casa a manter aluguel e tudo mais, energia. E as casas espíritas vivem muito de doações mesmo para ajudar a manter as casas. Que os custos realmente são muito altos, né? Nós estamos com a energia aqui ligada, nós estamos com ar-condicionado, então tudo isso tem custo. Mas aconteceu realmente muito. E isso, como eu disse, é o livre-arbítrio de cada um, né? As pessoas podem desistir. É muito triste nós sabermos disso, claro que é,
porque eu sou uma espírita e também nós estamos trabalhando, mas também eu entendo que eu não posso julgar no sentido de que eu saiba, muitos foram idosos já com doenças instaladas que não poderiam conviver com Covid por causa de doenças já como a asma e muitas outras, né, que eram um risco muito grande, fatal até de Covid. Mas aqueles que tinham condições e não fizeram, aí é o livre-arbítrio deles, decisão deles, né? Mas nós que somos espíritas sabemos que o ideal era ter continuado e ajudado, porque muitas pessoas depois do Covid precisaram ainda mais das casas espíritas. Maravilha, Samira. Lembrando que muitos irmãos que se dizem espíritas conhecem, mas não internalizaram efetivamente os conceitos. Leandro, nosso amigo Leandro, muito obrigado, Leandro, pela sua pergunta. E ele diz assim, Samira: qual é o grande aprendizado que uma experiência de quase morte pode nos trazer? Nome dele? Qual é? Leandro. Oi, Leandro. Leandro. Eu não sei porque eu nunca passei, mas eu acredito que é a valorização da vida, meu amigo. Essa médica que eu citei, que ela faz tratamentos paliativos com pessoas com doenças terminais, ela fala do aprendizado dela como médica nesse trabalho, que é a valorização da vida. Ela diz que muitos médicos têm muitos problemas de depressão, síndromes e tal, e que no caso deles que trabalham com pacientes terminais é ao contrário. Eles aprendem a valorizar muito a vida com essas pessoas, porque todas elas se arrependem de não terem feito coisas, entende? Ter cuidado mais da família, terem viajado mais, passeado mais, serem mais amigas, mais generosas, essas coisinhas que eu comentei, esse lado bom que a gente tem que trazer para a vida. Muitas se arrependem, né? Então a gente tem que se perguntar com essa pergunta dele: eu quero isso para mim, né? Quando eu for embora, tá me arrependendo de não ter mudado e não ter me transformado para ir de uma maneira melhor? Eu acho que a pergunta é bem propícia para o momento. Obrigado, Samira. Então, estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Não tem mais nenhuma pergunta. E vamos pedir a Samira que faça as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a todos vocês. A espiritualidade amiga da casa, a energia maravilhosa. Aos dirigentes da casa, nossos irmãos. Agradeço aos meus mentores e anjos guardiões, espíritos amigos e protetores, que estão sempre me ajudando, me intuindo. A palestra mesmo, eu tenho poucos meses fazendo, sou nova, palestrante nova, mas nem eu sabia que um dia seria palestrante, mas surgiu na minha vida. E o fato de trazer um pouquinho, né, do que a gente está fazendo, o estudo é importantíssimo. Durante a pandemia foi uma gratidão enorme à FEB, que abriu vários cursos online e que nós podíamos estudar sobre ajudar os enlutados pós-pandemia, né, que são as pessoas que perdem seus entes queridos, de como lidar com o sofrimento do outro. Todos nós que trabalhávamos em atendimento fraterno de várias cidades do interior, e apareceu até gente da Argentina, de outros países no grupo, e foi muito bonito perceber o quanto as pessoas estavam se unindo para fazer o bem. E isso faz muito bem. E por que nós também não precisamos fazer um grupo online só para estudar? Nós não podemos fazer isso na sociedade, no meu trabalho? Se eu sei que tem alguém que está passando necessidade, eu posso me mover para fazer algo para ajudar. Né? Eu estou dizendo, eu não tenho tempo, tudo bem, eu tenho que trabalhar e sustentar minha família. Mas no final de semana a Casa Espírita está precisando fazer uma reforma, eu vou lá ajudar a pintar, a fazer algo melhor para casa, ajudar os meus amigos, trazer meus amigos que estão passando por dificuldade para a Casa Espírita. A gente pode fazer isso? Claro que pode. Depende do que eu estou querendo fazer em mim.
Agradeço imensamente. Obrigado, Samira, por esse carinho, trazendo essas belíssimas reflexões sobre esse tema. Muito obrigado, Samira. Deus continue te iluminando, te abençoando. Obrigada. Obrigada a vocês. Bem, pessoal, vamos agora passar para a segunda etapa dos nossos trabalhos, a parte dos avisos. Lembrando que em novembro nós temos o Novembro Azul, é o mês do combate ao câncer de próstata. Então o AMAR está sempre imbuído nas campanhas, né, organizacionais, e nós devemos estar atentos. Então o AMAR, em apoio a essa campanha, pede que todos divulguem, né, cuidem-se. Lembrando o tema central do mês de novembro, que eu já disse, a educação para a morte. E na próxima terça-feira, no dia 14 de novembro, neste mesmo horário, às 15h55, nós teremos o nosso companheiro Daniel Barbuda, trazendo o tema Etapas da Crise da Morte. Belíssimo tema. Na quinta-feira, 9 de novembro, às 19h55, já doutrinária da noite, nós teremos o nosso companheiro Antônio Kleber, que trará o tema O Morrer e o Desencarnar. Então, meus irmãos e irmãs, concluído a etapa dos avisos, vamos nos preparar para o encerramento dos nossos trabalhos, rogando ao Mestre Jesus, agradecendo ao Mestre, aos mentores espirituais do AMAR, por esta oportunidade de paz e de esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores e amigos espirituais do AMAR por mais esta oportunidade. E que estes ensinamentos, estas reflexões possam tocar o coração de todos e todas, para que possamos efetivamente refletir que somos espíritos imortais. Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus e toda essa espiritualidade amiga, aos mentores espirituais do AMAR. Muito obrigado. Viva Jesus em nossos corações. Uma boa tarde para todos e todas e até a próxima oportunidade.